Fala pessoal, muito boa tarde. Vamos aqui para mais uma análise do ponto cripto. Vocês hoje vão ter o privilégio de eu mostrar para vocês como vocês analisam uma criptomoeda. Os pontos que vocês sempre precisam ficar de olho. Hoje eu vou fazer sobre o Bitcoin porque é o que está todo mundo meio preocupado. Se vai chegar a 79, se vai bater 80, se vai a 64. Tá todo mundo aí nessa expectativa. Então vamos lá. Alguns pontos que vocês precisam sempre analisar. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum tópico. Se eu pegar aqui a minha extensão de Fibo e traçar do ponto aqui que o preço foi até a correção e retornar até o preço lá em cima, eu vou ver que esse impulso aqui de baixa, ele foi 161,8% desse impulso A aqui. Essa correção A, B, C, a gente conhece de acordo com Elliott. Isso aqui é uma correção simples, tá ok? A, B, C. E geralmente, quando chega em 161%, a onda C está terminando. Isso é um ponto. Porém, a gente pode ter o seguinte, um chamado, quando termina a onda C, de W, vou até colocar aqui para vocês grande, para vocês observarem. Ó. Botei aqui grande para vocês olharem. O que é isso? Ele pode fazer um novo reteste. Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele terminou a onda C, mas ele faz o X e Y aqui embaixo. Então ele faz o W, o X e o Y. Ele renova o fundo. Isso pode acontecer? Pode. E isso aqui é um padrão que a gente aprende na contagem de ondas de Elliott. Tá ok? Então, por isso que às vezes você olha certos padrões e fala assim, fechou o fundo. E ele volta para testar. Elliott explicou isso na correção deles. Então, o que a gente pode observar aqui? Além de não ter muito volume crescente, você está vendo um volume decrescente, esse fundo aqui que ainda não se formou no semanal, de 80 mil, ele pode ser testado novamente. Ele pode ser testado como ele pode ser perdido. Tá ok? Se a gente olhar aqui, ó, o nosso RSI está em cima dos 50. Ainda está no ponto bom. Mas, Franklin, você falou que aqui ainda não fechou no semanal um fundo. Realmente não. Mas se você observar no diário que a gente vai passar, você já observa um fundo ali. E outra análise que você precisa fazer. Você vai pegar a retração de Fibo e vai traçar do ponto mais alto ali até aonde ele foi. O fundo dele. Se você olhar aqui, ó, bem pausadamente a explicação, de 100% que ele fez essa pernada aqui, esse impulso de baixa, ele só retornou 38,2%. Isso é pouco? É pouco. No mínimo, por isso que eu falava com vocês que eu queria que ele batesse aqui em cima da metade desse candle e ficasse acima desse ponto. Você que perdeu essas explicações aqui, ou de o que é um gap, dá uma olhada nos vídeos passados sobre Bitcoin. Vou deixar aqui até na descrição para vocês. Eu explico direitinho
o que que é o gap, por que que era bom o Bitcoin fechar acima da metade desse candle aqui, que você vai começar a ter uma análise mais precisa. Estou voltando aqui, o Bitcoin voltou pouco, a 38,2%. E eu não estou vendo volume aqui, ó. O volume cai e o preço está subindo. Se ele tivesse voltado 50% do movimento, eu ia ficar um pouco mais satisfeito. Mas ele não voltou ainda. Então, a pergunta é: o Bitcoin pode voltar a testar esse fundo aqui e fazer um outro aqui? Pode. Pode. Isso aqui a gente precisa observar se vai acontecer esse movimento. Mas ele pode fazer isso, porque ele só retornou 38%. Outra coisa, se eu sair de um gráfico semanal e for para um gráfico diário, você vai observar o seguinte: ele fez uma linha tendência de baixa, que é a linha do canal, parou na nossa resistência e está retornando. Quando você olha para volumes, você vê a mesma coisa. Alguns pontos, o volume está ao contrário. Por que eu falo isso? Se o preço está subindo, o volume tem que estar subindo. Aqui não está. Você não está vendo muita coisa. Só que o nosso RSI, ele está começando a demonstrar até uns pontos interessantes. Porque ele foi lá perto dos 50 e retornou. Voltou e está aqui por cima. E o preço até está sustentando ali. E como eu falei, se a gente observar no gráfico diário, aqui, ó, ele fechou um fundo. Ele pode testar esse fundo ou renovar esse fundo. O que é renovar fundo? Fazer um mais abaixo? Pode. Porque até nossa linha, aqui embaixo, que é um suporte, você vê que o preço vem. Então não adianta você ficar só analisar Bitcoin em 1 hora, Bitcoin em 15 minutos. Não, você não vai ter uma leitura muito clara. Você tem que aprender a analisar no zoom out, que a galera fala. O que é isso? Gráficos diários, gráficos semanais, para você começar a fracionar isso, trazendo para o gráfico de 4 horas, trazendo para o gráfico de 1 hora, que você vai ter uma visão melhor do que pode ou não acontecer. E é uma visão, ninguém aqui tem bola de cristal para prever nada. Mas se você começar a fazer umas análises assim, você vai ter uma precisão melhor do que pode acontecer. Tá ok? Então, a gente fez essa análise aqui. Você vê que ele tocou e retornou. Ele pode voltar a patamares mais embaixo? Sim, porque ele vai fazer aquele movimento que eu mostrei para vocês. W, X, Z. Ok? Já mostrei a retração e a extensão de Fibo. Vamos para um gráfico de 4 horas agora para eu mostrar uma coisa a vocês. Olha isso daqui, ó. Mesma coisa que a gente está vendo lá, só que com mais 500. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Dá uma olhada no nosso RSI. RSI sobre venda. Aqui com esse ponto aqui, ó. O RSI foi subindo, não foi? Quando ele faz esse fundo aqui, ó, olha onde o RSI está. Aqui com aqui. Ele está fazendo alta e o preço está fazendo baixa. Isso é divergência, não é? Ele subiu. E o RSI foi parar lá no sobrecompra. Depois ele retornou. Olha para o patamar que ele retornou de novo.
Só que veja que o fundo é aqui. O preço está aqui, ó. Isso está demonstrando até uma boa para o preço. Só que não pode acontecer o seguinte: o RSI ele não pode ultrapassar aqui, ó, sair desse suporte, porque quando ele perder esse suporte aqui, se você olhar para o preço, ele vai perder logo após, e ele vai buscar as linhas abaixo. Então o RSI tem que ficar aqui por cima, para ele confirmar essas divergências e o preço subir. Porque não é só simples de você ver um gráfico em 30 o RSI em 30 ou em 70, ou você compra ou você vende. A leitura não é muito essa. Você acaba, às vezes, tendo falsos rompimentos, você ficando pelo meio do caminho. Ok? Então, essa é a leitura do Bitcoin que a gente está prevendo. Você vê que ele subiu aqui, bateu na resistência, ó, bateu na resistência, bateu no 70 e ele voltou abaixo dos 50 novamente e parou, ó, nesse suporte aqui, ó. Só que veja, o suporte aqui do preço, que é mais ou menos 76, vamos botar aqui no fechamento aqui na mínima dele, tá muito longe aí, nós estamos em 82 do preço, o RSI está aqui embaixo, o fundo está aqui e o preço está lá em cima. Se você vê o RSI perdendo esse suporte aqui, que eu tracei aqui para vocês, você vai ver o preço vindo cá embaixo, e às vezes até bem rápido. Tá ok? Então, o que tem que acontecer com a RSI? Permanecer aqui em cima para confirmar a divergência e o preço poder dar uma esticada. Tá ok? Além disso, uma boa aqui para vocês também analisarem. Isso daqui, ó, geralmente a gente costuma fazer o seguinte. Isso daqui é tempo de trader, mas às vezes funciona. Às vezes não, costuma funcionar. Você traça uma linha, metade mais ou menos do canal aqui. Deixa eu traçar só o seguinte aqui, deixa eu ver se essa daqui, ó, já tem. Ah não, eu tirei também. Vamos traçar mais ou menos aqui o seguinte, uma linha aqui, ó, na metade do canal. Se o preço permanecer nessa linha aqui que eu tracei para vocês, mais ou menos, a tendência é que ele reverta a tendência. Ele vai para alta. Se ele perder e começar a fechar abaixo, ele vai testar o fundo. Isso que você não vê muito em livros, não. Aí costuma funcionar essa metade aqui do canal, porque é como se fosse um ponto médio, né? Acima ele vai subir, abaixo ele vai cair. É mais ou menos isso. Entendeu? Dá para você ter uma noção sobre, ok? Então esse é um ponto. Isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês. Não fique querendo tirar noções de o que está acontecendo com o Bitcoin em gráfico de 1 hora, 15 minutos. Vai ser muito difícil essa leitura. Você tem que dar um zoom out. Você tem que ir para o time frame maior, que é um semanal diário. Ter a sua leitura gráfica e depois você ir quebrando para gráficos menores. Aí sim, você vai começar a fazer uma leitura bem melhor do Bitcoin. Então, se você não curtiu ainda o vídeo, curte o vídeo, compartilha para mais pessoas, ativa o sininho, ok? Se quiser aprender sobre gráficos ou outra coisa sobre o mundo cripto, consultorias, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos!